Hoje temos connosco Pedro Cisa Vieira, o homem que está aos comandos da economia de Portugal, Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital. A partir deste momento está sob escuta. Bem-vindo, é a segunda vez que cá está connosco. Eu ia começar-lhe com uma primeira pergunta. O Primeiro-Ministro disse que o país não vai aguentar um segundo confinamento, ou um novo confinamento, mas com muitos sinais de que vem uma segunda vaga e que vai piorar no inverno, nenhum governo pode muito bem garantir isso, ou que não se vai repetir as medidas que se verificaram em abril e maio. Que recursos é que o governo tem de parte, posto de parte para esse momento que vai chegar no final do ano? Bom dia. Continua a haver muita incerteza relativamente ao comportamento deste vírus e à forma como esta pandemia se vai comportar. Mas, apesar de tudo, conhecemos hoje melhor aquilo que é o comportamento desta doença, como também estamos mais capacitados como sociedade para lidar com ela. Quando tivemos os primeiros casos na Europa, basicamente nós não tínhamos nenhuma medida de proteção relativamente à forma como o contágio se disseminava. Se tivéssemos a fazer esta entrevista há 3, 4, 6 meses atrás, provavelmente estaríamos uns em cima dos outros, numa cabine relativamente apertada. Quando estávamos a chegar aqui, eu não trazia máscara vestida, não tínhamos desinfetado as mãos à entrada e não estávamos preparados, portanto, para uma doença que, sem qualquer medida de mitigação, é altamente contagiosa. E, por outro lado, também, em toda a Europa, em todo o mundo, os serviços de saúde estavam ainda muito desconhecedores da forma qual é a terapêutica mais eficaz e estavam muito pouco capacitados para responder àquilo que pudesse ser um crescimento muito grande da procura de serviços de saúde. Eu acho que agora, praticamente em toda a Europa, estamos muito mais preparados para isso. Dispomos de meios de proteção individual em abundância, temos os espaços de trabalho e a organização do trabalho e do consumo já feita de uma forma que diminui a probabilidade de contágio e os nossos serviços de saúde estão hoje não só muito melhor capacitados, mas também melhor conhecedores daquilo que é a realidade desta doença. E eu acho que a experiência portuguesa também mostra que é possível fazer um desconfinamento extremamente controlado sem que haja um descontrolo do ritmo de contágios. Repare, nós começámos o nosso processo de desconfinamento em 4 de maio, há mais de 3 meses, e neste período nós subimos os contágios, é certo, como já sabíamos que ia acontecer, estávamos com 240 novos contágios no dia 4 de maio, chegámos a ter 500, portanto, mais do dobro, pouco mais do dobro, mas, entanto, voltámos a controlar sem nunca termos voltado a confinar sequer uma parte do nosso território. E aquilo que vemos noutros países é que um desconfinamento mais generoso, digamos assim, acabou por propiciar um ritmo de crescimento de contágios muito maior. Eu acho que é preciso que vamos calibrando a forma como as sociedades se comportam para os próximos tempos, particularmente o outono e inverno deste ano, para evitar ter que tomar medidas tão drásticas como aquelas que houve que tomar no momento em que as sociedades não estavam por aí simplesmente preparadas. Mas a retoma também não está a acontecer ao mesmo ritmo que se previa inicialmente. Lembro que o Governo falava de uma retoma rápida a partir do segundo semestre. Mais uma vez, o Governo já esticou para o máximo as linhas de apoio da tesouraria a empresas e eu pergunto, o que é que resta para ajudar a economia no caso de haver uma segunda vaga forte e, possivelmente, um confinamento? Bom, a sua pergunta tem muitas afirmações implícitas que eu acho que merecem todas um comentário. Em primeiro lugar, qual é o ritmo da retoma? Eu acho que, neste momento, nós sabemos que houve uma contração muito grande do PIB em todo o mundo e, particularmente, na Europa, no segundo trimestre deste ano, e todos os sinais que ocorrem é que, a partir de junho, a economia começou a recuperar. Qual é o ritmo dessa recuperação? Vai ser um ritmo mais acelerado ou vai ser um ritmo mais lento? O ritmo de recuperação vai permitir às empresas absorverem melhor o impacto da contração ou vai demorar mais tempo a digerir isto e algumas delas podem ter uma indigestão, digamos assim, e não conseguirem resistir a um ritmo de recuperação que não será igual em todos os setores. Mas, ainda assim, aquilo que nós sabemos e que estamos a ver na Europa e em Portugal é que junho foi melhor que maio, e julho foi melhor do que junho. Agosto será seguramente melhor e, portanto, vamos chegar ao fim deste trimestre seguramente já com alguma recuperação relativamente à violentíssima contração do PIB que tivemos no segundo trimestre. Vamos aguardar isso. Vai ser difícil, vai ser duro.
O que é que, então, devemos fazer nesta altura? Aquilo que dissemos desde o primeiro momento, desde o momento em que anunciámos o confinamento, é que íamos ter 3 meses muito difíceis, em que o esforço que o Estado ia fazer era tentar, digamos assim, dar oxigénio a empresas que iam estar com quase nenhuma atividade, e eu gostava de recordar que nós tivemos uma contração no PIB no segundo trimestre de cerca de 8,3 mil milhões de euros relativamente ao PIB do segundo trimestre de 2019. Foram menos 8,3 mil milhões de euros. Isto desapareceu. Isto foram vendas que não foram feitas, foram encomendas canceladas, foram viagens que não se realizaram, esse valor desapareceu. Mas se tivesse pura e simplesmente desaparecido, era muito possível que muitas empresas colapsassem. Nós sabíamos nessa altura que muitas empresas não tinham capacidade de aguentar sem receitas mais do que 2 meses e muitas delas mais do que 1 mês. E por isso, nessa altura, no segundo trimestre, o Estado colocou na economia entre deixar de exigir o cumprimento de obrigações e emprestar dinheiro às empresas ou colocar dinheiro a fundo perdido, cerca de 10 mil milhões de euros. Estamos a falar de linhas de crédito de quase 7 mil milhões de euros, estamos a falar de medidas de apoio social entre layoff simplificado e outros de cerca de 1.100 milhões de euros, estamos a falar de diferimento de obrigações fiscais e de contribuições para a segurança social de quase 1.000 milhões de euros. Portanto, a soma disto tudo fez com que, digamos assim, o Estado fosse capaz de absorver o choque mais violento desta contração. Daqui até ao fim do ano, nós temos que ajudar a economia e as pessoas a suportarem uma retoma que, como eu disse, não nos vai colocar no final do ano no ponto em que estávamos no início do ano. E, portanto, como a economia ainda vai estar a andar, não vou dizer a meio gás, mas a 80%, 90%, 95% daquilo que era anteriormente, é preciso continuar a apoiar. Nós, ao contrário do que diz, ainda temos linhas de crédito para colocar no mercado. O Orçamento de Estado e a Comissão Europeia ainda nos dá a possibilidade de lançar mais 6,8 mil milhões de euros de crédito à economia no sistema. E vamos continuar a fazê-lo. Já a partir desta semana, onde já temos uma linha de 1.000 milhões de euros para micro e pequenas empresas no mercado. E vamos continuar no outono a disponibilizar estes recursos. Temos no Programa de Estabilização Económica e Social um volume muito significativo de despesa ou de quebra de receita, digamos assim, que vão ajudar também a economia a funcionar. Só no Plano de Estabilização Económica e Social, medidas adicionais de apoio às empresas e ao turismo, estamos a falar de quase 300 milhões de euros de vária natureza que vão continuar a ser disponibilizados. E, obviamente, temos também medidas de natureza social que são muito importantes. Nós, para as empresas que tenham quebras de faturação superiores a 40%, nós vamos estar a disponibilizar apoio ao pagamento dos salários, que varia entre 75% e 50%. Portanto, isto é bastante poderoso para empresas que não vão conseguir ter a procura a que estavam habituadas. Portanto, eu acho que é preciso ajudar a economia a aguentar. Estamos convencidos que 2021, 2022 vão ser anos de crescimento importante e de retoma, mas nós não teremos futuro se não tivermos presente, e é isso que é necessário assegurar. Face a este cenário que acabou de descrever, há margem para aumentar o salário mínimo nos termos em que foi acordado com o PCP e o Bloco de Esquerda? Margem em que sentido? Para aumentar para 670 euros. Bom, quer dizer, essa é uma questão que não se coloca agora. Eu recordo que no início da legislatura... Por acaso peço desculpa estar a interromper, mas coloca-se no âmbito de eventuais discussões ou negociações para viabilizar um orçamento de Estado já a partir de setembro, outubro. A decisão sobre o salário mínimo em cada ano é tomada no final do ano. No final de cada ano decidimos qual é o montante do salário mínimo para o ano seguinte. E é assim que tem sido feito sistematicamente. No início desta legislatura, o Primeiro-Ministro anunciou uma ambição de uma determinada trajetória do salário mínimo que nos permitisse ajudar a concretizar um objetivo que continuamos a ter para a legislatura, que é aumentar o peso dos rendimentos do trabalho no produto interno bruto. Nós estamos abaixo dos nossos congêneres europeus
nessa regra de repartição do rendimento, que faz parte de uma sociedade justa, e, portanto, definimos como objetivo aumentar o peso do rendimento de trabalho no produto interno bruto. A trajetória do salário mínimo fazia parte dessa estratégia. Nós sabemos, foi a lição da legislatura passada e mesmo dos últimos meses, que o crescimento dos salários acaba por puxar pelo crescimento dos rendimentos médios. Ainda agora vimos pela estatística que o rendimento médio do trabalho continuou a aumentar neste ano, embora depois tenha sido afetado pelas medidas como o layoff. Mas do ponto de vista da remuneração base e da remuneração média, ela continuou a aumentar. O salário mínimo, o Primeiro-Ministro definiu uma determinada trajetória, dizendo que essa trajetória, obviamente, iria ser avaliada ano a ano, em função do comportamento da economia, em função do comportamento das exportações, em função do comportamento do emprego. E eu acho que é isso que temos que avaliar. Nós estamos, em toda a gestão desta crise, a tentar trabalhar com a informação que vai estando disponível e tentando calibrar as medidas de natureza económica e social àquilo que for, por um lado, acomodável pela economia, mas, por outro lado, também que possa contribuir para este objetivo que é comum, que é assegurar uma recuperação económica o mais rápido possível. Nesses indicadores que disse, as exportações estão em queda, o desemprego, com uma eventual segunda vaga, pode chegar a 17,6, enfim, há alguns estudos que dizem isso, mas está de facto a crescer, um ritmo de 1.700 empregos por dia que se perdem desde o início da pandemia. A minha pergunta é muito concreta. Nesse cenário, vê como possibilidade de aumentar o salário mínimo? Ou acha que é mais prejudicial do que benéfico para a economia? Acho que é uma decisão que não tem que se tomar agora. Mas gostava de saber a sua opinião sobre isso. Não consigo, neste momento, francamente, esta questão não foi equacionada, aliás, não me cabe a mim sozinho exprimir uma opinião, e cabe-me contribuir para a formação de uma decisão, e essa decisão tem que ser tomada em função de um conjunto de elementos que estão a mudar quase a cada trimestre. Mesmo essa questão de como se vai comportar o emprego, o que é que vai acontecer em setembro, em outubro, o que é que aconteceu. Nós tínhamos cenários muito pessimistas que não se concretizaram, tínhamos outros cenários bastante otimistas que acabaram por se revelar precisamente excessivamente confiantes. Portanto, acho que é preciso ponderar tudo. Não há nestas matérias, e isso aprendi com bastante humildade, respostas unívocas a nenhuma destas questões. Qualquer decisão que se tome tem aspectos positivos, tem aspectos negativos, tem impactos sobre setores muito diversos que vão reagir de maneira muito diferente a cada uma das medidas, das decisões que se tomam ou dos estímulos que aparecem na economia, e é precisamente o confronto de todas estas informações e uma ponderação de todos estes impactos que deve ser feita da forma mais participada possível para termos a certeza que vamos continuando a mitigar os impactos desta crise. Falou aí que o Governo teve alguns cenários otimistas, penso que se estava a falar da projeção para a queda do Produto Interno Bruto, que consta do orçamento suplementar e que já foi, que o próprio Governo penso que já reconheceu que será muito superior àquela que estava prevista no documento. E eu perguntava-lhe se acha que será necessário fazer uma segunda retificação ao orçamento este ano. E eu respondo-lhe como respondo que é cedo. Sempre. Não digo que é cedo nem que é tarde. Digo que não me cabe a mim avaliar isso. Mas se fala de projeções, aquilo que eu gostava de salientar é o seguinte. Desde o início desta pandemia, nós tivemos projeções de muita natureza que foram sistematicamente sendo agravadas pelas instituições responsáveis por elas. Banco de Portugal, Comissão Europeia, FMI, foram sistematicamente reavaliando as coisas porque o comportamento da pandemia acabou por se revelar incompatível com os modelos matemáticos que os economistas construíram ao longo de séculos para lidar com a normalidade. Isto foi absolutamente anormal. E se está a falar de otimismo, eu queria recordar que poucas semanas antes do Governo ter apresentado a sua projeção na proposta de lei de orçamento suplementar, a Comissão Europeia tinha projetado para Portugal, no final do ano, uma quebra do PIB de 6,5%. O Governo, poucas semanas depois, disse 6,8%. Depois, no início de julho deste ano, a Comissão Europeia veio dizer 9%.
o nosso Ministro das Finanças já deu a entender que provavelmente as projeções que neste momento é possível fazer estão mais alinhadas com esta mais recente projeção da Comissão Europeia do que o contrário. Mas acho que a forma como acomodamos isso, o impacto que isso tem nas finanças públicas, é algo que temos que ir gerindo. Francamente, eu acho que a aproximação que temos tido relativamente a esta crise, o princípio é este. Nesta altura, uma resposta das finanças públicas a uma crise económica com esta dimensão não pode ser uma resposta de se as finanças se deterioram porque há menos receitas, então temos que cortar nas despesas ou aumentar os impostos para compensar. Não é isso, não pode ser isso, não é a receita correta então, numa dimensão desta crise. O que é que vamos ter? Nós temos tido aquilo que tem sido, nós aumentamos significativamente a despesa pública, com medidas extraordinárias, de uma maneira geral, ou seja, apoios sociais que foram criados para responder a esta crise e que se manterão enquanto a crise se mantiver. São apoios a empresas e medidas de natureza fiscal também adequadas a responder a esta circunstância, embora eventualmente tenham algum impacto para os próximos tempos. O Estado tem que estar disponível e preparado para absorver o impacto mais violento da crise. Isso significa que vamos ter que recorrer aos mercados, vamos ter que emitir mais Nós estamos dívida. a recorrer aos mercados e estamos a emitir mais dívida. E possivelmente vamos ter que retificar outra vez o orçamento para emitir mais dívida. Mas ouça, eu acho que isso, quer dizer, francamente, isso é, nesta altura, não é o mais importante. Até porque há duas coisas que eu acho que os mercados, os observadores, os investidores percebem. Portugal tem uma situação financeira controlada. Estava numa trajetória financeira em que passámos de um déficit para um excedente, estávamos a reduzir a dívida pública em montante e em percentagem do PIB, tínhamos a situação bem controlada. E aquilo que estamos neste momento a viver são medidas excepcionais para absorver o impacto momentâneo de uma crise que ela própria também é momentânea. E, portanto, nós não estamos pura e simplesmente a descontrolar as finanças públicas ou a tomar medidas estruturais que agravam perpetuamente a despesa pública ou a prescindir de receitas que nunca mais se recuperam. Nós estamos a responder a esta emergência. E a conjugação de uma política financeira que é clara nesta orientação, com uma resposta das autoridades europeias, designadamente do Banco Central Europeu, que dão bem a entender que também percebeu que esta pandemia precisa de uma resposta excepcional, tem-nos permitido ir ao mercado em condições de financiamento altamente favoráveis. Nós estamos neste momento com os juros da dívida pública inferiores àqueles que tínhamos antes do início da pandemia. E é toda esta panóplia de ferramentas e respostas que nos permite estar seguros nos passos que estamos a dar. É expectável que se mantenham os instrumentos que já foram aplicados, portanto, na primeira fase de resposta à pandemia, alguns já foram reformulados, por exemplo, o layoff simplificado foi reduzido à sua amplitude, não sei que despesa é que está associada neste momento a este mecanismo, mas de qualquer forma o que nos está a dizer é que, do ponto de vista, não será por falta de acesso a recursos financeiros que o Estado não vai responder às necessidades da economia e das empresas. Bom, também com moderação. Nós não podemos gastar sem pensar como estamos a gastar, o que estamos a gastar e para que efeito estamos a despender verbas. Portanto, tudo isto tem que ser ponderado. Mas o que estava a dizer-lhe há pouco é que não devemos, digamos assim, pensar que combatemos uma crise económica com uma política financeira austeritária. Não devemos pensar que, porque as empresas estão a ter piores resultados e por isso os impostos vão baixar, que devemos cortar na despesa. Não podemos responder nesses termos, temos que responder de forma adequada e hoje em dia a política financeira do Estado, quer pelo registro dos últimos anos que gerou confiança nos mercados, quer pela forma como estamos agora a responder com medidas que são claramente circunscritas à resposta à crise,
tem permitido criar a confiança nos mercados financeiros, que se vê na trajetória da nossa taxa de juros. Sr. Ministro, face a uma possível falta de acordo à esquerda no que diz respeito a leis laborais, por exemplo, que o Governo não quer alterar mais em relação àquilo que alterou em 2019 ou em relação ao salário mínimo, como falámos na primeira parte, o Governo está preparado ou está a antecipar um 2021 de contestação dos sindicatos na rua? Acho que é muito importante que sejamos capazes de responder como país a uma situação que é difícil, mas apesar de tudo não deixa de ser temporária. Uma situação que, gerando um impacto económico e social muito significativo, tem, do lado do Estado, recursos à sua disposição para responder que raramente teve na sua história. E, portanto, acho que é muito importante nós, para conforto da sociedade, dos agentes económicos, das empresas, sermos capazes de ter uma resposta do sistema político à altura da gravidade da situação. E creio que os portugueses perceberiam mal duas coisas. A primeira é que somássemos a uma situação económica e social difícil uma crise política que decorresse da incapacidade do sistema político responder a estas situações. Em segundo lugar, que por causa dessa turbulência política, não fôssemos capazes de aproveitar da melhor maneira possível os recursos que a Europa coloca à nossa disposição, quer sob a forma de taxas de juros baixas, quer sob a forma de recursos financeiros para investir na nossa economia, investir nas pessoas, investir nas infraestruturas. E, portanto, acho que é muito importante que o sistema político dê uma resposta tão estável como deu nos últimos anos. E também acho que o que é natural é que essa resposta política surja do lado do governo, mas surja também do lado dos partidos que, nos últimos anos, apoiaram esta governação do Partido Socialista. Apoiaram da maneira flexível, aberta, respeitadora das diferenças, mas claramente uma maneira que permitiu dar uma resposta à situação económica que é diferente da resposta que na última crise surgiu. E acho que é isso que resulta das últimas eleições. Nas últimas eleições, as pessoas quiseram repetir a experiência de um Parlamento que era maioritário ao nível dos partidos à esquerda, reforçando o Partido Socialista, mas não lhe dando uma maioria absoluta e, portanto, obrigando a que todos estes partidos se entendessem. Obrigando a negociação. Sim, é verdade. Das suas palavras não vou depreender que quer que eles se submetam mais às propostas do Governo ou do Partido Socialista. Nunca foi assim. Nunca foi assim. Porque é que havia de ser assim agora? Mesmo o último orçamento de Estado e o último orçamento suplementar foi objeto de negociação entre o Governo, o Partido Socialista e os demais partidos que acabaram por viabilizar o último orçamento de Estado. A minha questão há pouco era essa questão do salário mínimo e da renegociação das leis laborais, ou alterações, ou reversão das leis laborais, se pode eventualmente resultar num chumbo do orçamento para 2021. Eu como não sei o que é que será a melhor solução para a questão do salário mínimo, nem sequer tenho isto como objeto de discussão. Francamente, a questão do salário mínimo não foi sequer objeto de discussão entre o Governo e o PCP, o Bloco de Esquerda, o PEV, o PAN, nas conversas que já tivemos a propósito do próximo orçamento. Não vale a pena estar a antecipar essa questão. Então vamos falar de um tema que já está em discussão pública, o Plano Costa Silva. Penso que é a sua área, foi sob sua coordenação que este documento foi elaborado. Tem sido feita, há algumas críticas que têm sido feitas ao documento, é que é um guião no sentido em que parece ser uma lista de várias coisas e que é preciso fazer escolhas e que isso caberá naturalmente ao Governo. Eu tinha uma curiosidade, porque é que o Governo optou por escolher um consultor privado e não criar, por exemplo, uma equipa multidisciplinar com outras valências, que não fossem apenas a economia ou a gestão de empresas? Para começar, acho que a ideia de que o documento do professor Costa Silva foi elaborado sob minha coordenação não corresponde exatamente à verdade. Depois, aquilo que vamos fazer a partir desta visão estratégica, sim,
trabalharei com o Ministro do Planeamento, com outros membros do Governo, no sentido de preparar aquilo que são os instrumentos de resposta à crise, que de alguma maneira estarão orientados por esta visão estratégica que resulta do documento do professor Costa Silva. Em segundo lugar, sobre o modelo de inspiração. Eu acho que é importante nós termos a capacidade de termos uma espécie de documento que se coloca à discussão do país, onde se diz, isto é uma visão para a década, isto é o que podemos fazer numa década, isto são os caminhos possíveis para Portugal, isto são as opções que estão à nossa disposição, estas são as nossas vantagens comparativas, isto é aquilo que resulta da nossa circunstância, da nossa ambição e do patamar de desenvolvimento em que nos encontramos. E este documento é um documento muito pessoal. Foi o professor Costa Silva que o elaborou, ouviu bastante gente, apresentou ao Governo. Este documento foi apresentado publicamente e está agora em discussão pública. Estão a ser recebidos muitos contributos relativamente àquilo que é o documento. Acabou por não me explicar porque é que foi escolhida uma pessoa e porque é que não se optou por uma equipa, eventualmente até dentro do Governo haveria essas competências? Sim, eu acho que é bom que estas coisas sejam feitas fora do Governo e tem sido, aliás, esse o modelo que se tem usado noutros países europeus que estão também a preparar documentos semelhantes. A ideia que eventualmente pode aparecer é fazermos isto com uma equipa de pessoas que vai estar a trabalhar durante longos meses ou pedimos a uma pessoa e porque esta pessoa e não também outra pessoa. Foi uma questão de urgência, se quisermos. Repare, nós neste momento temos um documento que está colocado à discussão, que não é um plano com metas, objetivos, alocação de recursos, mas é uma visão estratégica, a partir do qual podemos começar a trabalhar o plano de recuperação que temos que apresentar à União Europeia já em outubro e a partir do qual também podemos preparar o quadro financeiro plurianual na decorrência de um conjunto de outros documentos. Outros países que têm equipas mais vastas estão ainda a começar a definir o caderno de encargos para essas equipas vastas. Nós estamos com uma partida mais avançada, no fundo, é isso que... Eu acho que sim e acho que é importante. Repare, este documento, as ideias do professor Costa Silva, controversas como podem ser, pacíficas como também podem ser noutras matérias. Muitas destas ideias já estavam em vários documentos do Governo, não é? A verdade é pelas esta. declarações dele, ele já tinha um plano-chave na mão, praticamente, para entregar, falava da urgência. A verdade é que tem permitido que dentro da sociedade portuguesa haja muita discussão à volta destes assuntos. Se não tivéssemos tido este documento, provavelmente não tínhamos tido o mesmo nível de envolvimento e de discussão. Para quem lê aquilo que o plano, ou seja, nem tudo não é possível fazer tudo aquilo. Vão ter que ser feitas escolhas e essa será provavelmente a função do Governo, a partir da discussão pública, fazer as escolhas. Há alguma pista que nos possa dar relativamente às escolhas que poderão ser feitas? Eu estou a pensar, por exemplo, no caso da reindustrialização, que parece-me ser um daqueles fatores mais sensíveis, porque entram aqui em conflito algumas sensibilidades, nomeadamente com as questões da sustentabilidade, da coesão territorial. Não sei se nos pode dar algumas pistas sobre como é que o Governo vai gerir isso. Bom, a reindustrialização é um tema comum a toda a União Europeia. É um tema muito crítico em Portugal e, mas no aliás, nosso já caso, constava peço desculpa só do programa do interromper, está muito focado para a parte dos recursos mineiros, da exploração dos recursos minerais. Não estou de acordo. E para a energia? Também não estou de acordo. Acho que aquilo que... se quiser, veja nisto. Nós tínhamos o peso da indústria portuguesa no PIB, no valor acrescentado bruto nacional, andava na casa dos 22% no início deste século. Está agora nos 17%. É verdade que o resto da economia cresceu muito, mas a indústria transformadora perdeu peso no PIB. Ao mesmo tempo que se foi transformando. Hoje em dia nós produzimos bens mais complexos, tecnologicamente mais avançados. E aquilo que percebemos hoje é que Portugal tem capacidade de atrair investimento industrial que seja capaz de preencher uma lacuna que agora ocorre na economia internacional, que tem a ver com o seguinte: a Europa e os países avançados
acabaram por deslocalizar, delegar em países do terceiro mundo a produção de bens materiais. Hoje em dia importamos muita coisa, seja produto acabado, têxteis, calçado, veículos, máquinas, etc., de países asiáticos, mas também muitos componentes que depois são incluídos na produção industrial que ainda existe nos países do... Mas essa produção industrial que foi deslocalizada não tem muito valor acrescentado. Por alguma razão, as economias ocidentais, de alguma forma, assentaram nesse modelo. Há duas coisas que são importantes pensar neste aspecto. Um tem a ver com a autonomia estratégica da Europa e a sua dependência de produções críticas. Estou a pensar no setor da saúde, dos medicamentos, estou a pensar nos equipamentos de proteção individual, estou a pensar numa série de matérias em que a própria ideia desta dependência crítica num mundo que é cada vez menos estável, é importante que a Europa salvaguarde. E isso está assumido pela Comissão Europeia na sua visão para estes próximos tempos. A segunda nota tem a ver com a gestão de cadeias de valor muito extensas. Aquilo que também hoje se percebe é que ter cadeias de valor onde a matéria-prima é extraída na América do Sul, transformada na Ásia, etc., é que é o risco de uma disrupção em qualquer ponto desta cadeia de valor, porque há um ataque terrorista num porto onde são abastecidas, ou há uma paralisação em qualquer outro lado, ou há uma inundação num local onde são produzidos. Tudo isto gera riscos para a economia mundial, que leva a reequacionar a necessidade de aproximar alguns centros de produção de bens físicos para os centros de consumo. Portugal já apontou aí dois ou três setores onde sim, Portugal mas eu ainda ia acrescentar mais uma questão, que tem a ver com o seguinte. Uma das coisas onde Portugal pode crescer o valor da indústria tem a ver com acrescentar valor àquilo que produzimos. Se quiser é passarmos a inventar mais aquilo que produzimos e não sermos apenas produtores. E essa confluência entre o conhecimento, os serviços e a produção de bens físicos é aquilo que permite fazer crescer, não apenas em quantidade, mas em valor, aquilo que produzimos. E esse é um caminho que claramente o país quer percorrer. O país quer não apenas ter mais produção de bens, mas quer produzir bens de maior valor. E os bens de maior valor estão onde nós conseguimos produzir o conhecimento que acrescenta esse valor, usar recursos humanos cada vez mais qualificados e termos a capacidade... de setores onde isso possa acontecer? Sim. Estes exemplos podem ser agora vistos até de maneira irónica, mas, por exemplo, há 10 anos atrás nós não produzíamos, não tínhamos praticamente uma indústria aeronáutica e aeroespacial, que hoje em dia já tem um peso sensível nas nossas exportações. Nós temos a capacidade de atrair um conjunto de produções de maior valor acrescentado em áreas como, que hoje em dia são áreas muito significativas nas nossas exportações, como das máquinas e ferramentas industriais, equipamentos, etc., onde temos um conhecimento excelente, empresas muito orientadas para mercados externos e que estão a fazer produções cada vez mais complexas. São dois exemplos de criar uma atividade que praticamente não existia na última década e um outro de ir, digamos assim, crescendo, indo fazer produções à volta das nossas competências existentes que exigem cada vez mais conhecimento e mais capacidade. Está a falar dessa capacidade de atrair projetos de investimento estrangeiros pelo conhecimento e pelo know-how. O fator salários baixos não tem nada a ver com isso? Vamos lá ver. Quando as empresas internacionais fazem decisões de localização de investimento num determinado país, ponderam um conjunto de fatores. Ponderam, claro, a base de custos que aí têm, mas também ponderam aquilo que é a produtividade que podem obter. Eu gosto muito de falar com investidores estrangeiros ou com gestores estrangeiros de unidades que se localizam aqui em Portugal e pergunto sempre a mesma, 2 ou 3 coisas que são muito interessantes. Porque é que vocês escolheram Portugal para se localizarem aqui? Como é que compara a vossa unidade em Portugal com aquela que têm em outros países em termos de qualidade, em termos de produtividade, em termos de rentabilidade?
E não lhes perguntam E quais são as maiores dificuldades ou os maiores problemas que tiveram? Sim, E o que é que eles respondem nesses casos? Respondem que a primeira resposta que dão relativamente a localizar coisas aqui em Portugal é pela qualidade das pessoas. Pela qualidade não apenas técnica, mas também na forma como os portugueses trabalham. Como se relacionam em ambientes multiculturais, as capacidades linguísticas, a criatividade e a orientação para o resultado que a mão de obra portuguesa, de uma maneira geral, tem. Relativamente à comparação com outros setores, dizem aqui somos mais produtivos. Talvez os salários sejam mais baixos na Roménia ou na China, mas também apontam certamente falhas, mas aqui nós atingimos melhores níveis de rentabilidade. E relativamente às dificuldades, falam de duas ou três coisas que são, por um lado, a questão dos transportes. Quando estamos a falar da indústria, muito a questão dos transportes de mercadorias. Estamos a falar de ferrovia, essencialmente. Nós estamos a falar de ferrovia, estamos a falar de uma coisa muito crítica que é, por exemplo, nós localizamos áreas de localização industrial, muitas vezes até na proximidade de grandes infraestruturas, mas os acessos, aqueles últimos quilómetros, os últimos quilómetros da autoestrada são terríveis, ou da ligação da autoestrada ao Porto. Sim. Tudo isso tem que ser, isso é uma das queixas, quer dizer, estamos na periferia e é muito importante que as nossas infraestruturas sejam de grande qualidade para baixar o custo e baixar o tempo de deslocação. A segunda coisa que nos dizem é também, embora com menos peso, a questão do custo da energia. A indústria é consumidora intensiva de energia e, portanto, temos como objetivo uma redução do diferencial de custo entre a energia para os produtores industriais em Portugal e aquilo que acontece no resto da Europa. Nesse sentido, o projeto do hidrogênio verde é um projeto muito importante para atingir esse objetivo. Bom, ou não necessariamente? Acho que há três ou quatro coisas diferentes. Por um lado, nós precisamos, obviamente, de conseguir produzir energia barata, mas precisamos ter segurança de abastecimento para os nossos produtores e precisamos que ela também seja ambientalmente sustentável. Ou seja, hoje em dia já conseguimos produzir energia renovável a preço mais barato do que, por exemplo, a energia produzida a carvão. Isso tem a ver com o facto do preço do carbono ter subido e, portanto, quem produz a carvão, o custo de produção é mais baixo, mas tem que pagar um preço de carbono que acaba por levar a que as energias renováveis, neste momento, se tornem mais baratas porque também baixaram o custo. Mas é muito importante que nós sejamos capazes de fazer este percurso da descarbonização, não de uma forma que seja vamos produzir menos, vamos deixar que chineses, indianos, produzam os bens físicos que nós consumimos, poluindo o planeta. O que temos que assegurar é que a produção de bens físicos que a humanidade vai continuar a carecer seja feita de uma forma que globalmente produza menos gases com efeitos de estufa. E isso significa que temos que introduzir novas tecnologias nos processos de produção. E as novas tecnologias têm um risco financeiro associado. Vimos isso no passado. E há também alertas relativamente à questão tecnologias menos maduras têm todas um custo de desenvolvimento que existe. Depois resulta em compensações. Há quem receie a repetição das ditas rendas a propósito deste projeto de hidrogênio. Mas vamos lá ver, eu acho que esse género de argumentação é uma argumentação que, a meu ver, visa sempre derrotar a própria ideia de que nós possamos investir no futuro. E há vários modelos de apoiar tecnologias emergentes. As tecnologias, quer dizer, nós não começamos a produzir eletricidade a partir do gás natural sem mais. Nós nós apoiamos sempre tecnologias emergentes nas telecomunicações, no mundo de uma maneira geral. E, portanto, a Europa precisa de investir em gases renováveis, está a fazê-lo. Queria, no entanto, dizer uma coisa. O modelo que nós usamos no passado para conseguirmos aumentar a penetração de energias renováveis, por exemplo, no setor eólico, não foi o mesmo modelo que usamos na energia solar. Ou seja, o crescimento da penetração da energia solar que vai acontecer nos próximos tempos,
não está a ser feita ao abrigo do mesmo modelo que usamos para a energia eólica. Na energia eólica nós dizíamos, fixávamos administrativamente fixa, no fundo, o preço a que compraríamos a energia elétrica produzida a partir da fonte eólica. Aqui no solar temos um limite, temos um cap. Aqui temos uma coisa diferente. Aqui estamos a dizer, nós, como muitos países fazem, nós pedimos que façam as propostas mais baixas para venderem ao sistema energia elétrica produzida a partir de fontes solares. É um modelo completamente diferente. No hidrogênio também temos um modelo ainda mais diferente. Pense, por exemplo, no seguinte, a Alemanha tem, no projeto de desenvolvimento de hidrogênio verde, ou seja, hidrogênio produzido a partir de eletricidade renovável, está a pensar dar apoios totais, na próxima década, de 9 mil milhões de euros. Portugal está a pensar ter apoios de 900 milhões de euros. Repare que é o diferencial entre uma coisa e outra. Portanto, eu acho que nós devemos permitir que as empresas portuguesas tenham apoios ao desenvolvimento de tecnologia que lhes permita, digamos assim, não sermos apenas compradores de tecnologia de terceiros, mas participarmos no processo de desenvolvimento dessa tecnologia. Temos que reconhecer que um mundo mais descarbonizado, um mundo que vai continuar a precisar de energia, mas que a energia não pode, no seu processo de produção e de consumo, emitir tantos gases, vai precisar de apoios públicos. E essa é a essência de uma política industrial. Uma política industrial apoia o desenvolvimento de novas tecnologias. E esses apoios públicos não podem fazer com que a eletricidade volte a ficar cara em relação aos outros países? Que, aliás, é uma queixa dos investidores. Não. Como lhe disse... Porque os apoios públicos que têm sido canalizados para o desenvolvimento dessas tecnologias no passado foram financiados pelos preços da eletricidade. Repare, há várias maneiras de nós apoiarmos o desenvolvimento de uma nova tecnologia. Uma é garantirmos procura a um preço mais elevado do que aquele que o mercado, trabalhando com tecnologias antigas, pode assegurar. Essa é uma hipótese. A segunda hipótese é nós dizermos assim, nós apoiamos as despesas de investigação e desenvolvimento necessárias para que uma determinada tecnologia ganhe uma maturidade que depois consiga começar a produzir de forma mais barata. A terceira é darmos um subsídio ao investimento, a dizer assim, tu constróis isto, que é mais caro, mas a gente paga-te uma parte... Diz o Estado ou fundos comunitários? Fundos europeus. Fundos europeus, repara, a Alta Europa, quando se instalou em Portugal, foi fortemente subsidiada. Foi. E ninguém lamenta o investimento que o país fez no seu todo, o país com recursos europeus e com recursos nacionais. Estamos a falar de apoios que não onerem o preço da eletricidade. Será esse o modelo que... Aquilo que temos estabelecido, isto consta do programa do Governo, é que o nosso processo de descarbonização, o nosso processo de transição energética, deve assegurar que o diferencial de preço para os congêneres europeus, os concorrentes europeus dos nossos produtores industriais se vá reduzindo, e que o processo de descarbonização não coloque os produtores nacionais também numa situação competitivamente mais negativa do que os seus congêneres europeus. Isto obriga a uma grande articulação e uma grande observação do que se está a passar a nível europeu e obriga a que, à medida que vamos definindo metas mais ambiciosas, também possamos apoiar os nossos produtores a percorrer esse caminho. E acho que esse é o caminho que temos que ir fazendo, em diálogo com os vários setores, mas sem nunca perder de vista este objetivo. Qual é a meta e qual é o impacto que isso vai ter nos consumidores e nos produtores. Sr. Ministro, deixe-me passar para o tema do Banco de Fomento. Queixou-se no Parlamento que Portugal era o único país sem um Banco de Fomento e, no entanto, ele já existe no papel há muito tempo. Não me queixei, limitei-me a constatar. Foi uma queixa, foi um lamento, digamos assim, mais ou menos. Eu ia perguntar se é desta, se os problemas foram definitivamente ultrapassados. Nós tivemos um Banco de Fomento em Portugal. Foi criado no tempo, salvo Banco de Fomento Exterior, o BFE. Começou por ser o Banco de Fomento Nacional, depois passou a ser o Banco de Fomento e Exterior, porque passou também a apoiar as exportações e a internacionalização das empresas portuguesas, depois foi privatizado nos anos 90, e sendo um banco muito orientado para apoiar pequenas e médias empresas, novos setores emergentes e a internacionalização das empresas, acabou por depois ser integrado num banco comercial e perdemos essa capacidade.
Foi o BPI que É comprou. verdade, foi o BPI que acabou por ficar com o Banco de Fomento e Exterior. Depois, ao longo dos anos, nas últimas décadas, fomos criando sociedades financeiras públicas que iam cumprindo uma pequena parte da tarefa de um banco de fomento. Criámos primeiro o Norpedip, o Pedip, que depois se transformaram... pequenas sociedades. Porquê que a Caixa Geral de Depósitos do Banco do Estado nunca teve essa missão? A Caixa Geral de Depósitos... Não deveria ter tido essa missão? A Caixa Geral de Depósitos deve seguramente evoluir, e está a evoluir, para ter um peso mais importante no financiamento ao tecido empresarial. A Caixa Geral de Depósitos era um banco que surgiu para os particulares. E tinha essa componente, e nos últimos tempos tem vindo a tentar criar uma presença junto das empresas, que ainda assim ainda é reduzida proporcionalmente ao peso do seu balanço. É um caminho que está a fazer, e está a fazer bem, mas que ainda tem uma determinada lógica. Mas a Caixa Geral de Depósitos atua no mercado. Como a Caixa um banco Geral privado, no fundo. atua como um banco que atua em condições de mercado. E aquilo que nós sabemos é que, em Portugal, o financiamento às empresas tem várias falhas de mercado identificadas. Pequenas e médias empresas têm dificuldade em aceder a crédito. Têm dificuldade em aceder a crédito para apoio à sua tesouraria, como têm dificuldade, sobretudo, para aceder a crédito ao investimento com prazos adequados, digamos assim, ao horizonte de retorno desses investimentos. Sabemos que, e é normal que assim seja, os bancos cada vez estão mais cuidadosos na concessão de crédito e, portanto, há certo tipo de setores, certo tipo de tecnologias emergentes, etc., que os bancos se retraem. E é preciso aí que haja qualquer apoio público, que noutros países europeus ou nos Estados Unidos existe, sob a forma de instituições que apoiam essa concessão de crédito, e que nós em Portugal não tínhamos, a não ser muito limitadamente através destas pequenas sociedades financeiras que existem. Portanto, aquilo que queremos é, a partir destas sociedades financeiras, concentrar os seus recursos humanos, técnicos e financeiros para lhes dar maior escala, alargar o âmbito das operações que estão autorizadas a realizar, e por isso pedimos autorização à Comissão Europeia para que uma instituição pública entre em segmentos e em setores que neste momento não atua. Até onde é que pode ir a operação do Banco de Fomento? É naquilo que é a concessão de financiamento às empresas? Quais são os limites? O que é que sei lá, não pode conceder crédito à habitação, imagino eu, não é? Não, obviamente é vocacionado para as empresas. Sim. É vocacionado para as empresas com, eu diria, 3 áreas de atuação. A primeira área de atuação é para o crédito às pequenas e médias empresas intermediado pelo sistema bancário. Nós, neste momento, para ter uma ideia, através do Fundo de Contragarantia Mútua, nós canalizamos para as empresas portuguesas um montante que, neste momento, deve representar cerca de 20% do crédito às micro, pequenas e médias empresas. Com estas linhas de crédito agora lançadas para o Covid, nós duplicamos o valor do crédito garantido pelo sistema público, que no final do ano passado era cerca de 10% de estoque de crédito para micro, pequenas e médias empresas, e que agora deve estar nos 20%. É claro que é um excepcional, mas é importante nós, digamos assim, contrariarmos a tendência que veio desde 2010 a ocorrer de uma redução muito grande do fluxo de crédito para PMEs. E estes instrumentos públicos ajudam a repor. Infelizmente, o nosso sistema empresarial e o nosso sistema bancário não se encontram e, portanto, se não tivéssemos começado a fazer fluir estas linhas, capitalizar, etc., provavelmente a contração de crédito para as pequenas e médias empresas teria sido muito superior e a sua capacidade de atuar teria sido impactada negativamente. Portanto, isto é a parte do Fundo de Contragarantia Mútua que será gerido pelo Banco de Fomento. Uma segunda parte é o próprio balanço do banco.
o próprio capital do banco vai permitir fazer operações. Aqui julgo que... E vai ter que aumentar, não vão ser os Vai ter que 200 e tal aumentar, milhões de vai euros. ter que aumentar, mas neste momento a autorização que pedimos à União Europeia foi deixem-nos para já aproveitar melhor isto que já temos e depois havemos de aumentar o capital. Mas já com este capital nós já podemos fazer muita coisa que neste momento não fazemos. Podemos fazer co-investimento ao lado de bancos, certos projetos em que os bancos só podem tomar uma determinada parte do crédito, nós podemos entrar ao... Sim, eu julgo que já este ano nós vamos começar a fazer operações de diversa espécie. Segunda coisa que podemos fazer e que os bancos nos pedem muito é assegurar, como se diz, financiamento de longo prazo aos bancos. Os bancos portugueses têm dificuldade em fazer operações a 15 ou a 20 anos porque não têm acesso a financiamento ao mesmo preço àquela coisa. E o Banco de Fomento pode assegurar ser o veículo que capta fundos a mais longo prazo e os retransmite aos bancos para que eles possam fazer operações de mais longo prazo. E, finalmente, podemos mesmo fazer crédito direto a empresas. Naquelas situações em que o sistema bancário não ocorre. Projetos e empresas de pequena dimensão. Não vamos ver o Banco de Fomento envolvido em grandes projetos à partida? À partida não, embora nós tenhamos também um segmento do nosso setor empresarial que é crítico e que é muito mal servido pelo sistema... Empresas públicas? Não, são as chamadas mid-caps. Sim. São aquelas empresas que já não são PMEs, mas que ainda não são grandes empresas. 250 a 500 trabalhadores. Exatamente. Até 3.000 trabalhadores, digamos assim. Somos as small mid-caps até aos 500 trabalhadores e as mid-caps até aos 3.000 trabalhadores. E estas empresas, nós temos muito poucas em Portugal. E todo o sistema existente é muito hostil a estas empresas. Quando atingem uma determinada dimensão, deixam de poder beneficiar de um conjunto significativo de incentivos fiscais, deixam de ter acesso aos incentivos europeus, etc. Já são demasiado grandes para ser protegidas e não são suficientemente grandes para terem os bancos todos e os bancos internacionais a baterem-lhes à porta. E eu acho que este segmento precisa de ser acarinhado. Nós temos muito poucas grandes empresas, mas temos, sobretudo, pouquíssimas médias empresas. E eu acho que um objetivo para a próxima década tem que ser ajudar as nossas pequenas empresas a tornarem-se médias empresas e as nossas médias empresas a tornarem-se mid-caps. E se conseguirmos chegar ao fim da década com este universo expandido, com mais escala para as nossas empresas, mais escala dá mais recursos financeiros, mais capacidade de gestão, mais presença internacional, mais robustez. E, portanto, se conseguirmos pegar em algumas centenas de empresas e apoiá-las a fazer este caminho, eu acho que isso é muito importante e o Banco de Fomento pode ajudar nisso. Eu ia só perguntar se o Banco de Fomento também pode ser aqui uma espécie de válvula de segurança ou uma almofada para aquilo que pode vir a ser uma nova crise bancária, não é? Nós temos as moratórias neste momento a proteger empresas e bancos de situações de incumprimento, mas isso terá que acabar fatalmente, não sei se estão previstos prolongamentos ou não, essa é uma pergunta que eu gostava de lhe fazer, mas no fundo nós temos a economia a entrar em crise e temos alguns bancos em situações de alguma fragilidade, posso dar aqui o exemplo do Novo Banco ou do Montepio, e o que eu queria perceber era se o Governo está preocupado com o risco de uma crise bancária e se está de alguma forma a preparar-se para esse cenário. Bom, eu acho que nós temos que fazer bom planeamento, não é? Eu acho que, de facto, nós podemos ter, nos próximos tempos, um conjunto de empresas a entrar em dificuldades, particularmente a partir do próximo ano. E, portanto, eu acho que aquilo que devemos ter desta vez, ao contrário daquilo que aconteceu na última crise, é um sistema melhor preparado para responder a essa situação. Mas os bancos já estão a fazer uma parte desse trabalho. Os bancos já estão a provisionar, a fazer reservas para imparidades, para, digamos assim, terem capacidade de absorver eventuais perdas que possam decorrer das empresas não poderem pagar os seus créditos. Aquilo que nós chamamos de crédito mal parado, que depois é vendido, tem a ver com o facto de muitas empresas tiveram crédito, entraram em dificuldades, não conseguem cobrar esse crédito. A maneira que os bancos têm de se preparar para isso é começarem a fazer já, reservar capital para absorver essas perdas futuras. E eles já estão a fazer isso. Mas o próprio Estado também tem que criar um enquadramento favorável para lidar com essa situação, que não pode ser salvar empresas que não têm viabilidade, que não pode ser apoiar bancos
que não acautelaram o seu percurso. Mas tem que ser criar um quadro institucional, legislativo, fiscal, que favoreça a possibilidade de, perante uma empresa que entra em dificuldades, nós sabermos se essa empresa é uma empresa que entrou em dificuldades financeiras por uma circunstância de mercado, mas é uma empresa viável, que tem clientes, que tem que saber fazer, que merece ser apoiada. E o apoio aí basicamente ajustar o balanço passivo da empresa à situação em que ela se encontra. Mas isso no quadro do regime jurídico de recuperação e insolvência? É disso que estamos a falar? Sim. Perguntarem o que é que se traduz exatamente esse agilizar desse... Traduz-se em várias coisas que eu acho que não aconteceram na nossa última crise. Traduz-se, obviamente, num quadro legislativo e fiscal que hoje em dia já é mais favorável à recuperação do que era há 10 anos atrás, porque houve, entretanto, percurso feito. Traduz-se claramente numa capacidade de resposta mais forte do nosso sistema judicial, na justiça económica, e houve também um reforço nessa matéria. Traduz-se na capacidade dos nossos bancos conseguirem trabalhar de forma articulada a gerir situações de devedores que entram em dificuldades e que podem ter exposições. Aliás, temos um projeto nessa bancos. área que não sei em que ponto está, que era o tal suposto Banco Mau, que acabou por ser um veículo que foi criado para fazer essa gestão do crédito mal parado. Eu não sei neste momento se isso está a funcionar ou não. O que eu acho é que o conjunto de instituições credoras e, digamos assim, o enquadramento institucional e legislativo em que estes processos acontecem tem que ser desde já preparado e orientado para um propósito, que é, quando as empresas entram em dificuldades, o mais cedo possível, ser capaz de reconhecer a situação, ser capaz de distinguir aquilo que são empresas que já estavam mal. Mas quem é que vai ser o principal pivô desse sistema? Este sistema tem que surgir a partir, acho eu, daquilo que é os mecanismos existentes. São os credores que têm que ter a capacidade de avaliar se uma empresa é viável ou não. São os credores que têm que fazer o principal esforço de, perante as empresas viáveis, ajustar o valor dos seus créditos àquela situação. Credores que muitas vezes são bancos. Credores que muitas vezes são bancos, mas não são só bancos. E, em terceiro lugar, implica também que o sistema público possa poder viabilizar certas situações de financiamento ou de capital para empresas que tenham passado por esse processo de reestruturação, um processo de reestruturação saudável. Eu não acredito em meter dinheiro público bom em cima de situações más. Não só de empresas inviáveis, mas de empresas viáveis, relativamente às quais os sócios ou os outros credores não tenham feito o esforço de ajustamento do balanço dessa empresa à sua situação operacional efetiva. Deixa-me pegar nessa deixa e passar para a EFASEC. Para a TAP. Sim, eu ia passar vemos sinais de uma maior intervenção do Estado na economia, vemos sinais claros disso, com as decisões em relação à TAP e à EFASEC. O impacto económico e financeiro destas operações para o Estado foi estudado previamente? Sim, claro, é evidente. Pode-nos dar mais pormenores sobre isso? Posso falar, se quiser, um pouco sobre a EFASEC. O tema da EFASEC é um tema em que as dificuldades que a empresa estava a encontrar não tinham a ver com a sua capacidade operacional ou mesmo com a sua situação financeira, mas tinham a ver, essencialmente, com as dificuldades que a sua acionista de controlo passou a ter. Junto da banca? Não. Não só? Nós começámos a verificar, e os primeiros sinais que nos chegaram foram exatamente estes. A partir do caso Luanda Leaks, uma empresa como a EFASEC, que era dominada a 70% pela engenheira Isabel dos Santos, passou a ter enormes dificuldades no relacionamento com clientes e com fornecedores. Que por razões reputacionais diziam, eu tenho dificuldades em relacionar-me com uma empresa que é controlada por uma pessoa que está a ter estes problemas. Depois isso foi agravado porque as ações representativas do capital da EFASEC, direto ou indiretamente, foram objeto de arresto e, portanto, deixou de haver sequer alguém que pudesse exercer os direitos sociais inerentes àquilo. É como se tivéssemos uma empresa sem dono.
e com todas estas dificuldades. Mesmo o processo de alienação das participações sociais da EFASEC, que estava em curso, confrontava-se com esta dificuldade que era, mesmo que houvesse comprador, vender as ações era difícil, dados os arrestos que haviam em cima e a indisponibilidade para vender que existia em função dessa decisão judicial, que era uma decisão determinada por um tribunal português, mas a pedido da justiça de outro país. As ações da EFASEC eram uma cascata de participações que vinham desde Malta até Portugal. Portanto, toda esta situação era muito complexa e a empresa, com todas estas constrangimentos à sua atuação, começou a entrar em dificuldades financeiras. E, portanto, a resposta aqui foi uma resposta que foi dada para resolver este problema e não para responder a uma empresa que estava em dificuldades financeiras. Aliás, a EFASEC era uma empresa que, no final de 2019, tinha uma situação financeira equilibrada e tem uma dívida relativamente baixa. A dívida da empresa em si é relativamente baixa. Mas, sobretudo, do ponto de vista económico, é uma empresa que tem um valor muito importante para o país. É uma empresa que está presente em setores que vão ser muito importantes nos próximos anos, em que vai haver muito investimento público e privado. Estamos a falar de uma empresa que tem uma capacidade de engenharia de redes muito significativa, talento e capacidade de execução que é muito valorizado hoje em dia. Estamos a falar de uma empresa que tem uma capacidade industrial em setores que vão ser críticos para o nosso futuro, nos temas da mobilidade elétrica, nos temas da eletrificação de infraestruturas, etc. E, portanto, seria bastante contraditório o Governo ter definido um objetivo de substituição de importações nos setores industriais e, ao mesmo tempo, estar a deixar que, digamos assim, colapsasse uma empresa que é o principal agente no nosso país e com uma orientação exportadora também muito grande nesta matéria. Portanto, acho que aqui foi muito evidente que alguma coisa tinha que ser feita. Nós tivemos até à última, rigorosamente até à última, durante vários meses, a acompanhar os esforços que os bancos credores da senhora Isabel dos Santos estavam a desenvolver no sentido de assegurarem que ela estava disponível para se libertar das suas ações e permitir que os bancos controlassem o processo de venda. Isso não foi possível e acho que antes de lamentarmos o desaparecimento de uma empresa... Não foi possível por questões judiciais ou por questões da própria empresa? Não vou entrar em detalhes. Acho que isto tem a ver com a discussão que foi feita entre agentes económicos privados. Aquilo que tivemos que constatar é que não havia uma solução e que a situação da empresa se iria deteriorar muito e era muito claro, sim, não apenas para o Governo, mas para um conjunto de observadores, que o valor que existe na EFASEC para o país, para o nosso sistema científico e tecnológico, para o nosso sistema industrial, tinha que ser preservado. Sim, mas a partir do momento que o Estado nacionaliza 70%, enfim, sim, as explicações impõem-se. Eu ia lhe perguntar, o CEO da EFASEC, que esteve sentado nessa cadeira, eu entrevistei há relativamente pouco tempo, e ele falou precisamente de um bloqueio da banca. Ou seja, que esse era o principal problema apontado por ele, ele não conseguia ter financiamento para os projetos e para os próprios projetos que ganhava. E eu ia lhe perguntar se falou com a banca sobre esse problema, claro, e se isso está resolvido desde que o Governo, ou neste caso o Governo, decidiu nacionalizar. Claro que sim. Está completamente ultrapassado esse problema. Esse problema está ultrapassado, no sentido em que vai haver financiamento à EFASEC para ela poder agora solver alguns compromissos que tem com fornecedores para poder começar a voltar a produzir. Mas também queria dizer o seguinte, eu percebo a posição dos bancos. O grande problema que a EFASEC tinha era mesmo este problema do acionista de controlo estar a degradar a imagem da empresa junto dos seus clientes e dos seus fornecedores. Não fazia sentido, digamos assim, dar crédito a uma empresa que depois não conseguia vender porque os clientes internacionais não queriam contratar com uma empresa controlada pela engenheira Isabel dos Santos. Mas ainda é uma possibilidade do Estado ter que pagar esse acionista de controle, ter que pagar a engenheira Isabel dos Santos. Sim, obviamente. Essa avaliação está a ser feita. Nós não confiscamos claro, num Estado de Direito, é o impacto não se confisca. Foi avaliado. Esse é o impacto que foi avaliado. Nós não fizemos avaliações formais, mas temos bons pontos de referência. Antes de se ter feito a nacionalização, havia, como eu tinha dito, um processo de a tentativa de alienação das ações tidas pela senhora engenheira Isabel dos Santos e foram recebidas propostas de um conjunto muito vasto de interessados
na aquisição dessas participações, que deram uma valorização para a empresa, que variava, umas que previam uma injeção de capital, outras não, que davam um determinado valor à empresa e um determinado valor ao capital. E, portanto, obviamente, aquilo que, nos termos da lei, o Estado é obrigado a fazer é determinar uma avaliação do valor daquela participação e pagar a quem provar que essa indemnização é devida. Pode ser a Engenharia Isabel dos Santos, podem ser os bancos que são credores delas, pode ser o Estado angolano. Isso os tribunais vão decidir a quem é que o Estado tem que pagar. E ficaremos a aguardar que essa decisão seja tomada. E se o Estado não conseguir revender a EFASEC? Quer dizer, aquilo que penso... Que sinal é que está a dar também às outras empresas em dificuldades, que pode haver uma salvação por parte do Estado em caso de problemas? Especialmente essas que têm até 2015. Eu julgo que ficou claro para toda a gente, acho que está claro para toda a gente, que a EFASEC não foi objeto de uma intervenção pública por ser uma empresa em dificuldades. Pelo contrário, era uma empresa que não estava em dificuldades e que as dificuldades foram causadas por problemas reputacionais e de um arresto sobre as participações do acionista de controle. Estou convicto de que há muitos interessados na EFASEC. Podem uns estar interessados numa parte do negócio, outros estarem interessados no negócio como um todo, mas temos muitos interessados na EFASEC. E eu acho que agora, no processo de reprivatização que agora se inicia... Inicia-se agora o processo de reprivatização? Sim, como sabe, o processo de reprivatização exige, nos termos da lei, que seja feita uma avaliação por duas empresas. Que ainda não está concluído. Essas empresas há uma empresa que já está selecionada e que julgo que já está a trabalhar, há outra que ainda precisa de ser contratada. Quando tivermos o valor desta avaliação para efeitos de privatização, que é diferente da avaliação para a indemnização, quando tivermos isso, então aprovaremos o caderno de encargos. Para um concurso público? Eu julgo que o que faz mais sentido é fazermos um processo consulta ao mercado e de venda direta. Provavelmente vamos valorizar, digamos assim, não apenas o encaixe financeiro, mas até a visão estratégica para a empresa. Ou a proveniência? Alguém em Portugal? Portugal não se caracteriza, o Estado português não se caracteriza por ter espécies de preferências sobre a nacionalidade de investidores e, aliás, como sabe, isso é uma discussão que agora se tem muito na União Europeia e Portugal sempre se tem batido porque, digamos assim, não discriminar investidores em função da sua origem. Em função da sua idoneidade, sim. Em função da sua capacidade técnica e financeira, sim. Em função da sua nacionalidade, achamos que não está correto. Em relação à TAP, ia-lhe perguntar exatamente também sobre isso. Sabe-se que vai haver impacto no déficit, certo? Sobre a TAP não queria falar com o mesmo detalhe com que falei da EFASEC, até porque não é um processo... Eu pergunto-lhe se a EFASEC poderá ter impacto nas contas públicas este ano. Não, em princípio não. Em princípio não, porque é para revenda, não é? Não só porque é para revenda, porque a EFASEC é, digamos assim, um operador económico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que para efeitos de contas públicas... É gerido por um privado. Não é questão de ser gerido por um privado. É uma empresa, mesmo que tenha controle público, que seja, digamos assim, que obtenha a maior parte dos seus custos, veja a maior parte dos seus custos cobertos por receitas no mercado, atuando como um agente económico, não é considerado como fazendo parte do perímetro das administrações públicas. E a EFASEC é claramente o caso, é uma empresa que sempre viveu no mercado e continuará a viver no mercado, mesmo enquanto transitoriamente tiver controle público, e, portanto, não deve ter impacto nas contas públicas. Mas o Governo terá que apresentar muito rapidamente um plano para a TAP. Aliás, não é o Governo, é a gestão da empresa. Sim. E neste momento nós ainda nem sequer temos contratado o novo Presidente Executivo. Portanto, há aqui muitas dúvidas de quem é que vai fazer esse plano. Já está selecionado o novo Presidente Executivo, está a passar pelo processo. Interino. Sim. Não é? Mas vamos ver, eu acho que é esta Terá gestão... Terá que ser essa gestão a tem que ser fazer esta o plano, gestão não pode ser a nova, a fazer não o é? trabalho. O trabalho já está a ser feito. Sim. É um trabalho muito importante, porque a Comissão Europeia, não era essa a posição do Governo, entendeu que a TAP devia ser considerada uma empresa em dificuldade, porque já antes do final do ano de 2019 teria uma situação líquida negativa e capitais próprios negativos e, portanto, não poderia beneficiar
do enquadramento temporário que a Comissão Europeia aprovou para que os Estados pudessem apoiar empresas que, sendo saudáveis, entrassem em dificuldades por causa do Covid. E por isso disse, sendo uma empresa em dificuldades, vocês vão ter que apresentar um plano de reestruturação da empresa se quiserem vir a apoiar a empresa. E enquanto isso não acontece, a única coisa que a lei europeia permite é um empréstimo de emergência, foi o que foi feito. Portanto, nesse momento esse plano está a ser preparado, não é a sua área de atuação, mas é óbvio que vai ter que refletir um ajustamento muito grande no setor da aviação e no setor do turismo que vivemos em Portugal. A TAP vai ser necessariamente mais pequena do que é agora. Há duas coisas que também gostava de distinguir aí. Uma é, obviamente, durante algum tempo, o setor do transporte aéreo vai ter uma procura muito retraída. As pessoas não estão a viajar, as pessoas estão com receio, há limitações ao transporte aéreo por todo o mundo. E não sabemos quanto tempo é que isso vai durar. E não sabemos quanto tempo é que isso dura. Durará 1 ano, durará 2, durará 3, não sabemos. Há declarações suas em abril que estimavam que em maio e junho já podíamos ter uma retoma dos voos, algo que não se verificou, na verdade. Na verdade, verificou-se. Nós, neste mas momento, em menor quantidade. A partir de julho, nós já temos uma operação aérea que já está a cerca de 50% a 60% do número de operações que tínhamos antes do encerramento. Mas é uma operação aérea, essa proporção que acabou de dizer não se aplica à TAP. A TAP está bastante abaixo Sim, disso. o que eu estou a dizer é, do ponto de vista das operações aéreas a partir dos aeroportos nacionais, nós estamos com este nível agora em agosto. É menos do que eventualmente gostávamos, mas continua a haver restrições para voos fora do espaço Schengen, etc. E, portanto, é normal que assim seja. Agora, eu não tenho dúvidas que nós vamos voltar a viajar. Não tenho dúvidas que, não sei se é em 22, se é em 23, se é em 24, o transporte aéreo vai estar outra vez no nível em que estava. Portanto, nós temos uma questão que é uma questão de curto, médio prazo, em que vamos ter procura retraída e temos que olhar para um horizonte em que, obviamente, a humanidade vai continuar a viajar. Não é concebível pensar... Mas não podemos manter uma capacidade completamente desproporcional em relação àquilo que será o mercado no próximo ano. A minha visão pessoal é a seguinte, é que o valor que a TAP tem para o país, o valor que levou que a Lufthansa se interessasse por tomar uma participação no capital da TAP, tem a ver não com, digamos assim, a operação de uma TAP pequena para servir Portugal e ilhas e ligações a comunidades europeias, mas pela capacidade que a empresa teve de se afirmar em rotas transcontinentais, de dominar, em termos europeus, as ligações ao Brasil, de crescer muito significativamente nas ligações aos Estados Unidos. Isso é que é o valor que a TAP traz ao país. E, portanto, também acho que aquilo que precisamos de assegurar é que somos capazes de convencer a Comissão Europeia que temos uma empresa viável que também tem essa operação. Ou seja, que não reduzimos tanto a dimensão da TAP que ela fique incapaz de prestar esse serviço ao país. Esse será o grande desafio, eu acho convencer que há a aqui Comissão Europeia. Sim, e eu acho que isso também tem a ver com a forma como nós fomos capazes de demonstrar que a TAP é capaz de ter uma estrutura de custos compatível com as suas congêneres. Ou seja, que nós mantemos um nível de operação razoável de uma forma que tenha uma estrutura de custos adequada. Mas isso é o trabalho que a gestão tem que fazer, é o trabalho que temos que fazer na articulação com a Comissão Europeia, mas não tenho dúvidas que o desejável é termos no futuro uma TAP que continue a prestar ao país o mesmo tipo de valor que prestou nos últimos anos. E que não é só levar portugueses para o Brasil ou trazer as nossas comunidades de outros pontos. É mesmo esta ideia de uma empresa altamente exportadora, uma empresa que compra a empresas nacionais 1.300 milhões de euros todos os anos e que uma TAP pequenina não conseguiria assegurar. Pedro Cisa Vieira, deixe-me entrar na reta final de perguntas rápidas, isso é quase quick fire. No final de abril assumiu falhas do Governo nos pagamentos do layoff e afirmou na altura que sentia que tinha defraudado as expectativas dos empresários. Desde então, a sua presença como face visível a lidar com esta resposta à crise diminuiu consideravelmente.
Acha que o Governo lida mal com o assumir dos erros? Não, acho que não. Acho que não A que é que se deve a sua redução da sua presença? Você fez agora aqui uma ligação que eu até acho absolutamente surpreendente. Não, acho que, vamos lá ver, uma constatação que julgo que o país tem que fazer é que nós temos que capacitar a nossa administração pública para estar à altura das exigências de uma sociedade e de uma economia que evoluíram muito. Nós, ao mesmo tempo que qualificamos a nossa população, que desenvolvemos a competitividade das nossas empresas, que nos tornamos cidadãos mais conscientes e exigentes, desinvestimos nas últimas décadas na administração pública. O caso das respostas do sistema informático da Segurança Social ilustra bem isso. Nós temos, provavelmente, a área governamental que mais serve o país, porque entre pensionistas, beneficiários de prestações sociais de outra não contributivas, entre apoio social e ação social, a Segurança Social é provavelmente a área de maior dimensão financeira do Estado. E, no entanto, tem um sistema informático que você, se calhar, não tem em sua casa. E, portanto, se nós queremos ter uma capacidade de resposta da administração pública, vamos precisar dela. Mas nós estamos a constatar isso, evidentemente. Nós, no sistema de saúde, nas forças de segurança, no sistema educativo, no sistema de segurança social, nós temos que investir na administração pública. Temos que investir em tecnologias, temos que investir em quadros qualificados, temos que investir na qualificação das pessoas existentes, porque senão não conseguimos responder às aspirações de uma sociedade cada vez maior. E eu acho que, tudo visto e ponderado, aquilo que nós temos que dizer é o seguinte: o nosso Estado, a nossa administração pública, respondeu de forma admirável a um contexto muito difícil. Mesmo o facto de nós termos dito de forma muito generosa e ambiciosa, no início no final de março, que no final de abril estaríamos a fazer todos os pagamentos de layoff, que depois, afinal, cresceram exponencialmente. A verdade é que 15 dias depois, 3 semanas depois, estávamos a começar a fazer pagamentos, com funcionários a trabalhar de casa e a fazer à mão o processamento de muita coisa que o sistema informático não consegue fazer. Portanto, eu acho que a nossa administração pública e os nossos serviços públicos responderam muito bem numa situação de alto stress e merecem que a sociedade lhes dê a confiança de dizer, merecem um investimento também. É importante que a gente invista na requalificação da nossa administração pública para que possa estar capacitada para dar a resposta que a sociedade hoje exige em todos os setores da nossa vida. Esse investimento também tem que passar pelo rejuvenescimento e pela contratação. Estou de acordo. Acho isso absolutamente essencial. Isto é sido muito difícil. Os concursos às vezes são lançados, depois há impugnações. Não tenho dúvida. Aliás, uma reflexão que tenho feito e que já me levou a ter até intervenções públicas nesse sentido, é que nós criamos para a administração pública um conjunto de peias, de constrangimentos, de regras que supostamente visam assegurar que tudo é rigorosamente controlado, mas que, na verdade, aquilo que geram é a ineficácia de muita resposta da administração pública. E é isto que vai dificultar a eventual aplicação dos fundos europeus? É isso que vai dificultar, mas também digo uma coisa, é por nós estarmos mais conscientes disso que podemos melhor gerir essas situações. E lhe perguntar, uma última pergunta, se teme uma crise política na aprovação do Orçamento de Estado de 2021, que ainda agrave mais a crise económica, e se eventualmente vê espaços para acordos com o PSD em várias matérias, nomeadamente a banca, onde à esquerda vai ser mais difícil. Eu acho que não, quer dizer, o país não admite, não concebe que o sistema político e partidário não consegue dar uma resposta política estruturada num contexto em que estamos a viver tantas dificuldades do ponto de vista económico e social. Esta crise resultou de uma doença. Essa doença não foi criada pelos portugueses, não foi criada pelas empresas portuguesas, pelos trabalhadores portugueses, pelos funcionários portugueses, públicos portugueses, nem pelos políticos portugueses. Foi uma coisa que nos veio de fora, que o país procurou responder da melhor maneira possível. Eu, francamente, acho que respondemos bastante bem,
quando vemos aquilo que foi o percurso desde março, quando tivemos o nosso primeiro contágio, até agora, e comparamos com os altos e baixos que muitos outros países europeus estão a ter, eu acho que nós devemos ficar, não vou dizer satisfeitos, mas apesar de tudo, construir a base de confiança para o nosso futuro coletivo. E neste contexto tão difícil, mas ao mesmo tempo em que temos estes recursos europeus à nossa disposição, vir a pensar que se cria no Parlamento uma crise política, porque os partidos não têm capacidade, os partidos que trabalharam juntos durante 5 anos, não têm capacidade de se entender nesta altura, acho incompreensível e nem sequer concebo. Muito obrigado. Foi o Ministro Pedro Cisa Vieira, Ministro da Economia, no Sob Escuta, e voltamos para a próxima semana. Muito obrigado.